Bom, nessa questão aqui temos o seguinte: um concurso promovido por uma emissora de televisão vai formar uma nova banda de rock. Classificaram-se para a etapa final 3 bateristas, 4 baixistas, 5 guitarristas e 2 vocalistas. A banda vencedora do concurso será formada por um baterista, um baixista, 2 guitarristas e um vocalista. De quantas maneiras pode-se formar a banda a partir dos candidatos finalistas, sabendo que os guitarristas possuem funções diferentes nessa banda? Então veja que a banda aqui é formado por esse pessoal aqui, ó. Né? Um baterista, um baixista, 2 guitarristas e um vocalista. Só que a gente tem uma possibilidade de escolha para cada um deles, né? E, além do mais, veja que, diferentemente dos outros, os guitarristas, né, como ele pede para escolher 2, os guitarristas têm funções diferentes, tá bom? Então, a gente precisa olhar essa situação. Então, essa questão aqui a gente resolve pelo princípio fundamental da contagem, tá bom? Então, aqui a gente vai colocar alguns tracinhos representando a banda, né, as funções da banda. Então aqui a gente vai ter aqui um baterista, tá bom? A gente vai ter aqui um baixista, depois a gente vai ter 2 guitarristas e por último um vocalista. Então a banda é formada por um baterista, um baixista, 2 guitarristas e um vocalista. Então aí, quantas são as possibilidades de escolha para o baterista? Né? A gente tem 3 possibilidades, tá aqui. Então temos 3 possibilidades de escolha para o baterista, temos 4 possibilidades de escolha para o baixista. Vamos deixar aqui para a gente pensar daqui a pouco. E temos 2 vocalistas para escolher um, ou seja, 2 possibilidades. No entanto, aqui a gente, onde ele quer 2 guitarristas, a gente aqui, se a gente colocar que tem 5, né? 5, que seria 5 possibilidades de escolher 2, a gente estaria cometendo um pequeno erro, né? Porque a gente precisa escolher 2. Então, se eu colocar apenas os 5 aqui, eu vou estar errando a questão. Porque, além disso, né, além de escolher 2, os guitarristas, eles possuem funções diferentes. Então, nessa situação aqui, a gente vai ter que escolher aqui, ó, 2. Tá bom? Então, aqui, para escolher 2, pensando apenas aqui nos guitarristas, o primeiro guitarrista vai ter 5 possibilidades. Se o primeiro tem 5 possibilidades, como eles têm funções distintas, o segundo vai ter 4. Então, esse é o total de possibilidades de escolher o baterista, 3. Né? Esse é o total de possibilidade de escolher os baixistas, 4. Para escolher 2 guitarristas, eu tenho 5 maneiras de escolher o primeiro e 4 de escolher o segundo. E por último, eu tenho 2 possibilidades para escolher um vocalista. Então, pelo princípio fundamental da contagem, né, o total de possibilidades, né, é a multiplicação das possibilidades. Tá bom? Então, aqui nesse caso, o total de maneiras, né, de formar a banda, né, vai ser 3 vezes 4 vezes 5 vezes 4 vezes 2. Se a gente fizer as continhas aqui, vai encontrar 480. Tá bom? Esse item aqui, onde a gente escolhe os guitarristas, a gente pode também fazer por arranjo. Né? No arranjo, a ordem dos elementos importa. Então, como ele diz que os guitarristas têm funções distintas, né? Se eu escolher o guitarrista A e o B, eles vão ter funções distintas. Né? Eu não posso dizer, por exemplo, que o guitarrista A é igual o guitarrista B tem a mesma função que o guitarrista A. Né? Aqui eu estaria cometendo um erro. Tá bom? Então, nessa situação, eu poderia também ter resolvido a escolha desses guitarristas por um arranjo de 5 elementos tomados 2 a 2. Ou seja, pela fórmula de arranjo,
5 fatorial dividido por 5 menos 2 fatorial. Fazendo a continha aqui, a gente tem 5 fatorial dividido por 3 fatorial. Então, aqui a gente vai diminuir aqui até o 3 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial. Quando a gente simplifica o 3 fatorial com 3 fatorial, dá exatamente 5 vezes 4, que é o que a gente tinha obtido pelo princípio fundamental da contagem, tá bom? E assim a gente finaliza a questão.